recebo alguns comentários envolvendo os personagens Nancy, Jonathan e Steve. Com quem que a Nancy vai ficar? Ah, eu prefiro que ela fique com o Steve, eu prefiro que ela fique com o Jonathan. Hoje eu vou falar pra você o porquê existe esse triângulo amoroso pra início de conversa. Por que que eles reviveram esse triângulo amoroso ali na quarta temporada? A gente vai analisar isso um pouco melhor hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre a temática de Stranger Things, envolvendo aí 3 personagens, a Nancy, o Jonathan e o Steve. Antes de eu começar aqui, eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e, é claro, né, que gosta bastante de Stranger Things. Eu convido você a se tornar membro do canal, né, clicando no botão aí embaixo de torne-se membro, e aí você consegue ver certinho os tipos de assinaturas e os benefícios exclusivos, né, que os geekeiros têm. E eu também te trago um questionamento aqui. Você já comprou a sua brusinha do Plantão Geek? Gente, vocês estão perdendo tempo, hein? Olha, tem cada brusinha bonita ali de Stranger Things na lojinha do Plantão Geek. O link pra todas elas tá aí na descrição, é só você clicar e ver qual te agrada mais. Eu que fiz a estampa, tá? Vai lá dar um apoio. Fui eu que fiz a estampa. Deu maior trabalho fazer a estampa. Este vídeo não é patrocinado, tá? Mas pode ser um dia. Se a Monster contatar aí, manda um aí pra nós, moça. Bom, primeiramente a gente tem que dar um contexto sobre cada um desses personagens. Vamos fazer uma leitura diferente aqui. Começando pela Nancy. Uma coisa importante sobre essa personagem é que, de acordo com ela, lá na primeira temporada, ela não queria ser igual à mãe. Só que o que isso significa, né? Não ser igual a Karen Wheeler. Quem é a Karen Wheeler? Na cabeça da filha dela, né? Claro. Na primeira temporada, a Nancy diz que ela acredita que a mãe dela se resume ali numa pessoa que conheceu um cara super popular ali no colégio, um cara bem de vida, rico, sabe? Que conseguia dar uma situação confortável pra ela e também pros futuros filhos que viriam desse relacionamento. Então a Karen, num ponto de vista ali da Nancy, desistiu dos próprios sonhos pra poder ter uma vida mais confortável, né? E garantir uma vida mais confortável ali pros filhos dela. Meio que se sacrificando pra isso, né? E se tornando bem infeliz, que a gente pode ver ali ao decorrer de Stranger Things que a Karen não é uma pessoa feliz no casamento. E você tem essa cena muito boa que a Nancy tá dizendo tudo isso pro Jonathan, inclusive. So, they bought a nice house at the end of the cul-de-sac. Started their nuclear family. Na primeira temporada, a Nancy repudia esse tipo de pensamento. Esse tipo de possibilidade, né? Melhor dizendo. Agora, lá na terceira temporada, ela reconhece que isso que a mãe dela fez, na verdade, não foi algo digno de repulsa, e sim um ato muito corajoso. Afinal, como eu disse aqui pra vocês, a Karen priorizou os filhos, bastante assim. Então a Karen prefere ficar num casamento podre, onde o marido dela é um Zé Ninguém lá, não fede nem cheira, mas que pelo menos vai dar uma boa situação pros filhos dela, vai conseguir pagar uma faculdade legal pros filhos dela. Até quando a Karen teve a oportunidade, digamos assim, de trair o marido dela, ela não traiu. Ela preferiu, tipo, não arriscar nada, absolutamente nada, e ficar ali infeliz no casamento dela. Gente, eu não tô falando que a Karen deveria ter traído ou qualquer coisa assim, tá? Só tô apontando um fato. Ela teve uma chance e ela não seguiu com essa chance até o fim. E a Nancy reconhece esse sacrifício da mãe dela na terceira temporada, né? Através de uma conversa lindíssima que ela tem com a Karen, que inclusive é um dos meus diálogos favoritos da série, que a Karen vai e fala assim, da onde que você tirou toda essa coragem, sabe? Que ela elogia a Nancy ali na conversa, fala que a Nancy é muito corajosa. E a Nancy vai e fala que a coragem dela veio da mãe, que a mãe dela deu essa coragem pra ela. Honestly, don't know where you get it from. Get it from you. Com esse contexto, fica fácil entender que a Nancy, ela não busca desistir do sonho dela, ela não busca esse tipo de sacrifício que a mãe fez. Ela não vai desistir das metas dela ou de qualquer coisa que ela queira fazer só pra poder ficar com alguém. Ela não quer o mais confortável, ela quer ter aquele prazer dela conquistar alguma coisa. É o foco dela, sabe? Eu não tô falando que é certo, errado ou qualquer coisa assim, pelo amor de Deus. Tô falando que o foco dela é esse. Inclusive, eu, pessoalmente, admiro bastante ela por isso. A Nancy quer lançar um livro, quer lançar uma matéria, quer ser uma jornalista muito top no que ela faz, e esse tipo de coisa. Esse é o foco dela. O que vier com isso é pura consequência. Proud of me for getting fired.
that you stood up for yourself. Agora a gente vai pra outro personagem. Vamos falar aqui um pouquinho do Jonathan. O Jonathan é um cara que teve um desenvolvimento bem difícil, né? Ele é o filho mais velho de uma família que não é rica, onde o pai abandonou os próprios filhos e depois passaram ali, é claro, né, por uma situação de divórcio. Isso deixou a Joyce, a mãe ali do Jonathan, trabalhando em 2 turnos o tempo todo, tendo uma casinha humilde, sabe? Forçando, digamos assim, uma situação sobre o Jonathan, porque como o Jonathan era o mais velho, ele teve que se tornar um adulto muito rápido, porque a família tinha um membro mais novo ali pra cuidar, né, que seria o Will. Então imagina que a Joyce, ela teve que passar feriado, aniversário dos filhos, entre várias outras coisas, em 2 turnos ali de emprego, trabalhando não sei quantos anos no mercado pra ela conseguir sustentar ali os filhos. I've been here 10 years, right? Have I ever called in sick or missed a shift once? E o Jonathan, por sua vez, teve que ir atrás de trabalho muito cedo também, fazendo 2 turnos também. Esse tipo de coisa mostra ali na primeira temporada. I got home late, I was working. You're working? Isso fez com que o Jonathan fosse, sem querer, ali, deixado de lado pela mãe. Não foi algo pensado, né? Porque a gente sabe que a Joyce é uma excelente mãe. Ela se preocupa muito com os filhos. Só que assim, a mulher tinha que pôr ali o pão na mesa, entendeu? E o Jonathan, ele quis ajudar a mãe dele. Só que isso custou parte da infância dele, custou ali parte da adolescência. Ele teve que amadurecer muito rápido, e isso é muito triste. Ele teve que ser um outro adulto ali na família. Isso fez com que o Jonathan fosse muito acostumado a se colocar de lado, deixar as suas próprias metas de lado em prol da família, em prol de ajudar os outros. Então qualquer coisa que o Jonathan fazia pra ele, ele meio que ficava com culpa, sabe? Um negócio assim, por que eu tô fazendo isso pra mim? Eu tenho que proteger o meu irmão, eu tenho que ajudar a minha mãe, esse tipo de coisa. Inclusive, muitas das coisas que o Jonathan fazia, a Joyce depois se lamentou muito por não ter notado, por não ter reconhecido que ele era bom em determinadas coisas, que ele tinha habilidade pra outras. E ela mesmo fala pra ele, né? Ela se desculpa e reconhece isso pra ele. I know I haven't been there for you. I've been working so hard and I am sorry. Ou seja, a personalidade do Jonathan gira muito em torno de se deixar de lado, como eu falei. Sacrificar os próprios sonhos para deixar outra pessoa feliz e mais confortável. Não é à toa que na 4ª temporada ele toma a decisão de não falar pra Nancy que ele não passou na mesma faculdade que ela. E que ele vai agora seguir com outra faculdade que fica ali na Califórnia mesmo. Porque de acordo com ele, se ele falar uma coisa dessa pra Nancy, a Nancy pode cogitar abandonar a faculdade que ela tinha passado, que era muito topzera, pra poder ficar junto com ele. E aí ele começa a argumentar ali com o Argyle, né, que ele tá nessa cena junto com ele, falando que de qualquer forma isso vai ser bom pra ele, porque ele precisa ficar perto da mãe, que ele precisa ficar perto do irmão. Então você vê, novamente, se sacrificando a sua própria jornada pra poder ajudar os outros, pra poder não incomodar ninguém, esse tipo de coisa. Sendo que ele nem pergunta pra Nancy o que ela tá a fim de fazer, sabe? Ele já automaticamente cogita não contar pra ela. Então essa situação toda do Jonathan é bem interessante de se analisar. Because if I told her the truth, then she'd just throw her dreams out the window to come out here and be with me. Mas agora a gente vai pro terceiro integrante aqui do vídeo, né? Que seria o Steve. Favorito de muitos, eu diria. O Steve, ele tem um desenvolvimento bem bacana até a 3ª temporada. Eu já comentei com vocês que eu acho que depois ali da segunda virou mais do mesmo, né? Só que o desenvolvimento dele tá ali. Porque ele foi apresentado pra gente lá no começo, na 1ª temporada, como o cara popular do colégio, que ele não se aplica muito na escola, sabe? Ele não se importa muito com as notas dele, esse tipo de coisa. Ele é filho de pais ricos, numa relação que fica implícita ali na 1ª temporada mesmo, que é bem conturbada. Porque fica dito ali, né, nas entrelinhas, que o pai do Steve trai a mãe dele, sai pra outras reuniões e a mãe do Steve vai atrás, né? Meio que, tipo, vou tentar assegurar que meu marido não vai me trair, esse tipo de coisa. My dad has left town on the conference and my mom's gone with him because, you know, she doesn't trust him. Good call. E por vezes isso acaba deixando o Steve sozinho em casa, né? Imagina quantas vezes isso aconteceu. Um filho único ainda. Então realmente não tinha ninguém ali pra ficar com o Steve, né? Ele pessoalmente fala com muito desgosto sobre a própria família, especialmente o pai dele. She's gonna end up working for my dad anyway. That's not true. Que tinha ali várias expectativas em relação ao próprio filho, né, de seguir um tipo de profissão. Então, era tipo aquele pai que define a vida toda do filho por ele, sabe? Enquanto nem pergunta o que o Steve quer fazer e esse tipo de coisa. Quando o Steve começa a se relacionar com a Nancy, ele começa a buscar um aprimoramento dele mesmo, sabe? Ele quer ser melhor porque a Nancy merece o melhor. Porque a Nancy é muito inteligente, ela consegue um monte de coisa e o Steve nunca foi aplicado, né? Então, ele quer ficar, entre aspas, bom
bom o suficiente pra Nancy. Isso porque ele sabe que a Nancy vai muito longe, então se ele quiser acompanhar ela, ele vai ter que melhorar. Fica muito nítido na série que o Steve, ele quer todo o oposto daquilo que ele teve na vida. Então se a família dele não era harmoniosa, se ele era filho único, se ele não podia ter muitas experiências por conta própria, porque o pai dele já pensava tudo certinho no futuro dele, ele iria fazer exatamente o oposto. O Steve não quer fazer isso com a futura família que ele vai ter. E ele compartilha isso tudo pra Nancy lá na 4ª temporada. Ele diz que ele quer ter muitos filhos, que ele quer viver num trailer, sabe? Dirigindo por aí, levando a criançada, levando a esposa por aí, que ele vê como sendo a Nancy. Ele até fala que ele quer ter muitos filhos, né? 6 kids. 6? Yeah, 6 little nuggets. 3 girls, 3 boys. Então é importante a gente entender essa questão, tá? Pra análise que a gente vai fazer logo em seguida aqui. Os sonhos dos nossos personagens são muito importantes pra gente compreender o porquê que esse triângulo tá acontecendo. Então vamos lá, né? Qual que é o significado desse triângulo amoroso? Por que que ele está acontecendo aqui? Gente, honestamente, eu acredito que a Nancy ou ela vai ficar sozinha, ou ela vai ficar com o Jonathan. Eu não creio que tenha possibilidades dela ficar com o Steve. Isso, análise e opinião minha, ok? E eu vou te falar o porquê que eles vão jogar o Steve de lado. Porque, infelizmente, da maneira que colocaram aqui, os sonhos do Steve não são os mesmos que os sonhos da Nancy. Você reparou nisso? Ela não quer ficar numa posição de conforto, com um monte de filho, num trailer, indo pra Deus sabe aonde, vivendo a vida doidada assim. Não, ela é uma pessoa mais centrada ali. Ela foca numa meta, ela quer aquilo ali por desempenho próprio, sabe? Por mérito próprio. E quer prestígio a partir daquilo, né? Ser reconhecida pelo que faz. Quando eu falo uma coisa dessa, eu não digo que tem algo errado com o sonho do Steve. Não, de forma alguma. O sonho dele é dele, e não deve ser julgado. É um direito dele, né? Cada um tem um direito aqui de ter o próprio sonho, o que você quer pra sua vida e esse tipo de coisa. Quando eles colocam o Steve e a Nancy pra interagir ali na 4ª temporada, só me demonstra que eles querem passar uma mensagem muito importante aqui, que às vezes a pessoa que você ama, né, a pessoa que você gosta, admira, respeita, não é a pessoa que vai passar a sua vida junto com você. Pode não ser a pessoa certa, sabe? Você pode respeitar e admirar muito a jornada daquela pessoa, mas ela pode ainda não conversar com os seus sonhos. Você não vai desistir do seu sonho, né? Ou pelo menos não deveria. Você tem que procurar alguém que acompanhe você nessa jornada, né? Que compartilhe o seu sonho, ou que pelo menos vocês dois possam fazer algumas concessões juntos. Mas isso requer conversa, acima de tudo. E é por isso que o Jonathan, ele errou em não fazer nenhum tipo de comunicação pra Nancy, né? Sobre o que aconteceu ali com o lance da faculdade. Não teve essa concessão porque nem sequer teve conversa. Ele desistiu de conversar com a Nancy e ver o que ela acha daquilo. É ela que tem que decidir, sabe? Não é ele. Ele meio que decidiu por ela. Eu não vou contar porque senão ela vai fazer isso, isso, isso. Como é que você sabe? Você não sabe o que ela vai fazer. E se ela quisesse criar uma concessão? Então esse foi um erro ali por parte do Jonathan. O erro, digamos assim, por parte do Steve era acreditar que a Nancy tem o mesmo sonho que ele. Que ele pode simplesmente falar do sonho dele assim com várias palavras bonitinhas que ela vai desistir das metas dela pra acompanhar ele nessa, sendo que não é bem isso. E o Steve, ele tem excelentes intenções, né? Ele tem um sonho que envolve a Nancy, o que é muito bonitinho. Só que uma coisa que ele vai precisar compreender na última temporada aí é que as metas dele e as metas dela são completamente diferentes. Você vê que na 2ª temporada, por exemplo, o Steve até busca estudar mais e fazer outras coisas pra se mostrar um pretendente mais atrativo pra Nancy. E a Nancy não busca esse tipo de reconhecimento, sabe? Ela não quer que você mude pra que ela comece a gostar de você. Não, ela gosta do Steve porque ele é o Steve. Ele não precisa mudar e nem se forçar a mudar por conta dela. Justamente porque ela não vai fazer isso por ninguém. Por que ela buscaria isso em alguém, sabe? O Steve não deve desistir do sonho dele, é claro. Ele só precisa entender que a Nancy também não deve desistir do sonho dela. E que ela tem um sonho diferente dele. Então é uma mensagem bem nobre, sabe? Eu acho que é por isso que eles trouxeram o triângulo amoroso novamente na 4ª temporada. Às vezes a gente admira pessoas que a gente não pode caminhar junto, sabe? E resta a gente a saber agora como é que isso tudo vai ser resolvido na 5ª temporada. Então eu quero saber de você, o que você acha que vai acontecer? Você acha que a Nancy vai ficar sozinha? Você acha que ela vai ficar com o Jonathan? Você acha que ela vai ficar com o Steve, né? Você discorda aqui da minha análise? Comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre tudo isso. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e esse tipo de coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!